welcome to my channel. Ou seria welcome for my channel? You're here to learn English. Ou seria you're here for learn English? Ou até mesmo you're here for learning English. Então, isso aí confunde muita gente que quer aprender inglês. Justamente a diferença entre o to e o for. Você sabe usar o to e o for corretamente? Aqui é o Lucas Gilbert e o vídeo de hoje é um dos mais pedidos aqui do canal, que é a diferença entre o to e o for. Quem estuda inglês e a língua nativa é o português tem muita dificuldade e tem um motivo bem plausível para isso. Em português, geralmente a gente tem uma palavra, que é a palavra para, e em inglês a gente tem duas palavras para esse mesmo significado, que seria o to e o for. No português a gente bola tudo na mesma palavra, faz tudo com para, só que no inglês é uma língua diferente, o sentido é um pouco diferente, então a gente tem duas palavras para isso. É um caso muito semelhante a uma outra dificuldade que a gente tem, depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre isso, que é da palavra em. Em inglês, em inglês, pode ser tanto in quanto on, dependendo da situação, e a gente buga um pouco na nossa cabeça por causa disso, porque em português é uma palavra só, em inglês são duas. Apesar de no inglês não ter uma regra exata para 100% dos casos que a gente usa o to e o for, existe sim algumas noções, alguns direcionamentos que a gente leva que faz a gente acertar na hora de usar o to e o for. Qual que é a regra geral? A ideia geral. A ideia geral é que to dá uma ideia de movimento, direção, destino, enquanto for vai dar uma ideia de propósito, finalidade, motivo. Essa é a principal diferença. E agora nós vamos ver na prática, porque no inglês a gente sempre tem que aprender as coisas com contexto. Então vamos ver na prática como usar o to e o for e também as exceções. Como eu disse, o to ele fala muito sobre movimento, destino das coisas. Então eu posso te perguntar, how do you go to work? Que significa como você vai para o trabalho. Ou seja, você sai de onde você está, normalmente na sua casa, e você se movimenta e vai para o trabalho. Por isso a gente usa o to. How do you go to work? Só que esse movimento não necessariamente precisa ser físico. Ele pode ser um movimento abstrato. E aí que pega muita gente. Por exemplo, I need to talk to my wife first. Ou seja, eu preciso conversar com a minha esposa primeiro. Talk to my wife, a conversa em tese vai sair de mim e vai chegar à minha esposa. Tem um movimento, mas repara que não é um movimento físico, não é algo muito tangível, é uma coisa mais abstrata e acaba confundindo. Mas talk to, a conversa sai de uma pessoa e vai até outra, ela se movimenta. É a mesma coisa com aquela famosa frase Happy birthday to you. Parabéns para você. Happy birthday to you. Os meus parabéns que eu tô dando estão indo até você. Então, esse movimento do parabéns, ele acaba indo para você, o que é um pouco confuso, porque não é um movimento físico. E a mesma lógica do movimento serve para o movimento de tempo também. Tem uma frase muito famosa nos Estados Unidos que é I work from 9 to 5. 9 to 5, ou seja, das 9 da manhã até as 5 da tarde, que é o horário de trabalho normal nos Estados Unidos. 9 da manhã às 5 da tarde. Então esse movimento de tempo de 9 até as 5 a gente usa to. 9 to 5. E uma coisa que confunde muito a gente também é porque na linguagem falada do português a gente acaba trocando algumas preposições para ser mais fácil de se comunicar. E muitas vezes a gente troca a preposição a pela preposição para. Então, por exemplo, eu vou ao shopping. Em tese, o correto seria eu vou ao shopping. Só que a gente fala eu vou pro shopping, eu vou para o shopping. Só que esse a, normalmente, ele dá essa ideia de movimento. Por isso que o para no to dá uma ideia de movimento também. I go to the mall. To the mall. E nesse mesmo sentido de a, essa preposição a, que no inglês a gente transforma no to, tem também preferência. Então eu posso falar eu prefiro futebol do que basquete. Só que a gente fala do que na linguagem informal, na linguagem falada. O correto seria eu prefiro futebol a basquete. Essa aqui é a linguagem culta do português. Como é que fica o eu prefiro do que em inglês? É a mesma lógica, como é o a gente tem que colocar o to. Então, I prefer soccer to basketball. Muita gente acha que o prefer parece que a gente está fazendo uma comparação, então a gente usa o than. Então as pessoas acham que a gente fala I prefer soccer than basketball, mas está errado. É eu prefiro alguma coisa a outra coisa. Então é I prefer to.
Agora que você já entendeu a lógica do to, vamos pro for, que fala principalmente de propósito, motivo, finalidade. Geralmente o propósito, o motivo pode ser você pedir ajuda ou ajudar alguém. Então, vai fazer muito sentido para você agora. Então, olha a frase. I bought a present for my brother. Ou seja, eu comprei um presente para o meu irmão. A finalidade daquele presente era ser dado para o meu irmão. Por isso eu uso for my brother. Nesse sentido de finalidade, propósito, a gente pode incluir aí benefícios ou malefícios. Uma coisa faz bem ou faz mal para você, ou seja, o propósito, a finalidade daquilo acaba sendo fazer mal para você. Então a gente pode falar smoking is bad for your health. Ou seja, fumar é ruim para a sua saúde. Esse para é for, porque não, uma finalidade, um propósito ali de fumar é ser ruim ou ser mal, prejudicial para a sua saúde. E lembra que a gente pensa sempre que to e for substitui o para, mas na verdade, por exemplo, o to também substitui o a. Da mesma forma, o for substitui outra preposição em português, que é o por. Então, por exemplo, has been studying English for 3 years. Ou seja, ele vem estudando inglês por 3 anos. Nesse sentido de por, que essa duração de tempo, a gente vai usar o for 3 years, a duração de 3 anos. Só que aí nós temos uma pequena exceção, que é o seguinte, a gente vai usar o for para propósito, motivo, finalidade, igual a gente já explicou. Só que quando o propósito é uma ação no infinitivo, como assim? É sem o ing, é só o verbo cru, é o work, play, do, esse tipo de coisa. Quando é essa situação, a gente tem que usar o to, porque sempre antes do infinitivo vem o to. Lembra? Verb to be. Então eu posso falar we use a pencil for writing notes. Nós usamos um lápis para escrever notas, anotações. Só que, presta atenção, o writing notes é o motivo. Qual que é o motivo que a gente usa um lápis? Para escrever a anotação. Só que repara que é for writing, com ing no final. Se você quiser falar só for write, tá errado, mas você pode trocar pelo to. Aí eu posso falar we use a pencil to write notes. Então uma regrinha é, em relação a esse negócio de propósito, quando a gente fala de propósito, finalidade, quando tá no infinitivo, o verbo no infinitivo, você coloca o to. Quando você tá falando de uma ação com ing no final, ou então um substantivo, uma coisa, um objeto, alguma coisa assim, um substantivo que dá nome a alguma coisa, você vai usar o for. Então pega esse exemplo. I study English for work. Não, Lucas, mas você não falou que quando está no infinitivo, work não é trabalhar, não tem que usar o to? Calma. Work também pode significar trabalho, o substantivo trabalho. Então, I study English for work significa eu estudo inglês para o trabalho e não para trabalhar. Eu também posso falar I study English to work, ou seja, eu estudo inglês para trabalhar. Aí sim não é para o trabalho, mas sim para trabalhar. Essa é a diferença. Como você pode reparar, nesses últimos 2 exemplos a gente usou a mesma palavra e tanto to quanto for podem também ser usados, as duas situações estão certas, só que muda levemente o significado da frase. Outras palavras também podem ser seguidas por to ou for, mudando também o significado. Normalmente porque o to vai dar uma ideia de movimento e o for vai dar uma ideia de finalidade e propósito. Eu posso falar travel to the United States, é viajar para os Estados Unidos. É um movimento. Vou sair do Brasil e vou para os Estados Unidos. Eu também posso falar travel for business. Eu posso trabalhar para negócio, é uma viagem de negócios. Nesse tipo de caso, a finalidade, o motivo da viagem é negócio, por isso a gente usa o for. E existem casos simplesmente que são casos prontos, que eu te falei que sempre toda regra tem uma exceção, que é a palavra apologize, que é se desculpar. Você pode falar I apologize for missing your party, ou seja, eu peço desculpas por ter perdido a sua festa, for missing, só que você apologize to someone, você pede desculpas para alguém. Então, please apologize to Tom, por exemplo, peça desculpas ao Tom. E para finalizar, nós temos mais 2 exemplos de situações que a gente usa tanto to quanto for na mesma frase, as duas estão certas, mas que muda completamente o sentido dessa frase. E é aí que eu falei que o bicho pega, que normalmente, quando não muda o sentido e você só erra o to e o for, os nativos te entendem. Nesse caso, vai fazer diferença, nesses casos, né, vai fazer diferença você saber o to ou for, porque vai mudar o sentido da frase e vai significar coisas diferentes, então, às vezes sua mensagem não vai ser passada da forma mais efetiva possível. Eu posso falar, my mom brought dinner to me. O que significa isso? A minha mãe
trouxe o jantar para mim. O jantar estava na cozinha, por exemplo, e ela trouxe um movimento para mim. Eu também posso falar My mom brought dinner for me. A minha mãe trouxe jantar para mim, no sentido de trouxe para mim fazer o quê? Para eu jantar. For me to eat. Então, o propósito dela ter trazido o jantar seria eu comer. Aí é um propósito e não um movimento do jantar. É a mesma lógica do I made a phone call to my brother. Eu fiz uma ligação de telefone, né, para o meu irmão. To my brother. É uma direção. A ligação saiu de mim e chegou lá nele. Já eu posso falar I made a phone call for my brother. O que significa isso? Eu fiz uma ligação pelo meu irmão. Era para ele ter feito, só que ele me pediu para fazer no lugar dele. Então, to é para ele no sentido de eu ligar para ele, e for seria no sentido de eu ligar para outra pessoa no lugar dele, porque ele que ligaria em primeiro lugar. Então é isso, eu espero que esse vídeo curto possa ter esclarecido as suas principais dúvidas em relação ao to e o for. Tem uma lógica por trás dele, mas principalmente o que é importante é não fica só decorando regras, exceções, tipo de coisa, porque você vai esquecer. Lembre de estudar sempre com contexto e praticar, porque você vai percebendo que a língua tem um padrão e que muitas vezes você vai perceber que tal ação é sempre finalidade, é sempre movimento, e você não vai precisar parar para pensar e falar isso é finalidade ou isso é movimento. Você vai ter que parar para isso, porque na hora que você estiver conversando com alguém, não vai dar tempo de você simplesmente parar e falar, calma, isso aqui é finalidade ou isso aqui é movimento? Se você parar para fazer isso, a pessoa já virou as costas para você e não está te ouvindo mais. Então entenda isso, pratique isso principalmente no seu reading, que é aquele momento que você pode ler no seu ritmo. Lê o texto, acompanha, e lá você pode parar de ler e perceber se a finalidade é o motivo. Até aquele negócio começar a ficar natural. No seu listening, você começa a ser um pouco mais rápido, só que você pode dar pausa e voltar para escutar. Quando você começar a escrever, você vai escrever também, tem que criar da sua cabeça, mas você consegue escrever no seu ritmo. E na hora que você for falar, que seria a última etapa, tem que estar bem natural, porque não dá tempo de você falar, segura aí, deixa eu pensar se é movimento ou se é finalidade. Então, pratica essa sequência de aprendizados, vai no seu ritmo, que uma hora vai ficar natural para você. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui no vídeo, comenta falando se você gostou, inclusive comenta aí uma frase com to e uma frase com for para você praticar, que eu vou responder aí se você acertou, se você errou alguma coisinha. E se você ainda não é inscrito no canal e não quer perder os vídeos, porque toda semana tem vídeos muito legais ensinando muito inglês aqui pra vocês, clica aqui em inscrever-se, se inscreve lá no canal, ativa o sininho também das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos. E se você quiser mais dicas de inglês, dicas diárias e a gente bater um papo mais de perto, eu te convido para me seguir lá no Instagram, no nosso Instagram, que é o @LucasGilbertOficial. Lá tem muito conteúdo, conteúdos mais curtos, a gente tem uma interação maior com os stories, aquele negócio todo. Então vai lá, @LucasGilbertOficial e me segue lá também. So that's it! Vejo vocês na próxima aula. See you later!